Daniel capítulo 5 traz para nós já uma nova fase, né, na história de Daniel, porque aqui vai contar a história que aconteceu com o rei Belsazar. Bom, aqui tá falando assim, ó, certa vez Belsazar deu um grande banquete, então ele era filho, né, do Nabucodonosor, e aí ele deu ordens para trazerem taças de ouro e de prata que o seu predecessor tinha tomado do templo em Jerusalém. Então lembra que o Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou prisioneiros, inclusive Daniel, e nisso ele pegou todo o tesouro que ele pôde, inclusive o tesouro sagrado do templo do Senhor. Ele não deveria mexer naquilo, mas ele foi, né? Porque ele achou que ele era o cabeça de ouro, tal. Ele estava se sentindo. Então ele pegou tudo. E aí o Belsazar foi fazer um banquete e usou as taças tudo de ouro lá do Senhor para eles. Aí ele começou a ter uma visão. Lá no versículo 5. Mas de repente apareceram dedos de mão humanas que começaram a escrever no reboco da parede. Na parte mais iluminada do palácio real, o rei observou a mão enquanto escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Olha, eu não sou a favor, tá? Não estou aqui indicando, mas eu quero que vocês tenham uma ideia. Tem um personagem que eu já vi uma vez quando era criança num desenho. Hoje eu sei que tem uma série e nem vou falar o nome porque eu não aconselho. Pelo contrário, eu repudio totalmente. Mas tem um mãozinha que é um personagem, né? Ele é uma mão que anda, tal. É de terror, né? Como vocês sabem, é de terror o negócio. Mas a mão anda. Eu acho que foi isso que o Belsazar viu. Ele viu uma mão na parede escrevendo uma coisa. Isso, gente, é assustador, não é pra ser legal. O pessoal pensa no desenho, mas esses desenhos, eles são realmente para tentar normalizar uma coisa grotesca. Uma mão humana desenhando um negócio na parede. E o rei ficou pálido, assustado, olhando para aquilo. Uma mão de verdade escrevendo um negócio na parede. Os joelhos dele até tremeram. A uns gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o significado, vai vestir um manto vermelho, vai ter corrente de ouro no pescoço, vai ser o terceiro em importância no governo do reino. Alguém resolve isso, alguém me fala o que significa, porque ele entendeu que era um recado para ele, né? Aí os sábios vieram, não conseguiram ler, não conseguia falar o significado, né? Aí ele ficou muito mais aterrorizado, mais pálido, os nobres ficaram alarmados, né? Aí a rainha, essa rainha aqui, a gente não sabe quem é, alguns falam que pode ser, mas eu não sei mesmo, tá? Então nem vou falar nada, mas essa rainha ouviu os gritos do rei dos nobres, entrou na sala e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. É claro, gente, que ela falou errado, né? Ela deveria ter falado o espírito do Senhor, mas naquela época ela não deveria conhecer o Senhor, então ela falou, ele tem o espírito dos santos deuses, querendo dizer assim, ele consegue o negócio. Olha como já estava errado. O pessoal aqui já tinha se desviado, apesar de ter acontecido aquilo com o Nabucodonosor, e eles sabiam que o Daniel havia interpretado aquele sonho por causa do poder do Senhor. Aqui eles já falaram que era o poder dos santos deuses, entendeu? Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. Aí ela contou, olha, o Nabucodonosor, né, ele pôs ele de chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e tal. O nome dele é Beltesazar, ele tem uma inteligência extraordinária e ele sabe interpretar sonhos e resolver enigmas. Manda chamar o Daniel que ele vai saber explicar isso daí para você certinho. Aí vou pular aqui mais para frente, né? E aí chega o Daniel. Manda chamar Daniel. Daniel chega, ele já chega falando assim, ó: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar essa recompensa aí para algum outro. Mas eu vou ler a inscrição.
tá? E vou falar para você o significado, porque o Daniel, ele não estava ali para ser honrado. Ele estava ali para honrar a Deus. Então ele não estava nem aí para recompensa de manto vermelho, ele não queria saber de nada disso. Ó rei, foi a Nabucodonosor teu predecessor, que Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Isso aí nós já sabíamos, né? Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava, e quem queria poupar, poupava. E quem queria promover, promovia, e quem ele queria humilhar, ele humilhava, fazia o que queria. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver como jumentos selvagens e a comer capins como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Então Daniel falou, Nabucodonosor teve que aprender uma lição. Nós não lemos isso porque a gente pulou, mas aconteceu isso, ele ficou louco e foi pro meio do mato lá, até ele falar, nossa, realmente o Senhor é Deus poderoso, porque ele quis querer achar que ele era o cabeça de ouro, tal, por causa dele mesmo, mas não é, porque o Senhor havia decidido que seria assim. Aí, o Daniel tá falando, tá relembrando essa história. Olha, com Nabucodonosor foi assim. E com você, ó, versículo 22. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, tuas mulheres, suas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Gente, o Daniel aqui, ele estava na ousadia do Espírito, né, para ter coragem de falar isso para o rei, mas ele estava lá para isso e o rei estava pálido, acho que ele queria realmente ouvir o que estava acontecendo. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os seus caminhos. Gente, que coisa mais linda que Daniel fala aqui para o Belsazar. Ele está tentando relembrar, Belsazar, você só está aqui porque o Senhor tem sustentado a sua vida. Você não reconheceu isso. E mesmo tendo todo o histórico, né, do que aconteceu com Nabucodonosor. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Essa é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E esse é o significado das palavras. Mene significa Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Então já vai acabar. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Pronto, tá aqui, ó. É o que eu falei para vocês da imagem. Já mesmo aqui no livro a gente já vê o fim da Babilônia e a Pérsia. Por que que os medo-persas conseguiram conquistar a Babilônia? Porque o Senhor decidiu. Porque o rei da Babilônia não estava mais de acordo com o Senhor falou, sai você, agora vai vir os medos-persas, tá? Então, aí vestiram o Daniel com o manto, deram a ele corrente e tal, mas ele não queria. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. E Dário, o Medo porque acho que ele era da região média, eu nunca entendi, parece que é medo, né, quando você lê, mas é Medo que se pronuncia, tá? Apoderou-se do reino com a idade de 62 anos, né, o Dário tava lá, 62 anos de idade, o Senhor falou, vai Dário, você vai lá e agora você que vai ser o rei Bambambam, vocês entendem o que é isso, Bambambam, né, o topzão, porque o da Babilônia caiu, já foi, é outro. Aí chega aqui o império dos medos e dos persas, aí eu já vou falar porque eu vou pular esse capítulo 6, mas aqui no capítulo 6 é o Dário, que é o rei responsável depois, porque ele coloca Daniel, se destaca, como sempre, né? Aí ele coloca Daniel à frente do governo, aí o pessoal fica com inveja, aí arma cilada para ele, faz ele errar orando a Deus 3 vezes ao dia e ele vai parar na cova dos leões. Isso aí é uma conversa que vocês já conhecem.
Mas aí já era outra época. Outra coisa também que eu acho interessante é que na minha cabeça Daniel sempre foi um jovem, né? Um jovem forte e inteligente. Mas, gente, passou muito tempo, viu? Ele já não era tão jovem assim, não, quando ele foi jogado na cova dos leões. Eu não sei quantos anos ele tinha, não sei com quantos anos ele faleceu, nem quantos anos ele tinha quando foi levado, mas se ele era jovem, já passou o rei Nabucodonosor, já passou o rei Belsazar, e agora aqui no rei Dário ele já não era mais tão jovem, mas ele continuava temente a Deus. No próximo vídeo a gente vai ver a visão que Daniel teve, aí já não é mais ele interpretando o sonho dos outros, é algo que Deus entregou para ele mesmo.